a couraça da justiça. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Efésios 6:14. No devocional anterior, nós falamos sobre o cinto da verdade. Paulo nos dá uma direção para que estejamos cingidos, ou seja, cercados, envolvidos com a verdade de Deus. Ele também nos fala para vestirmos a couraça da justiça. A couraça é uma peça da armadura do soldado romano também. Era como se fosse um colete que o soldado vestia. Nós devemos vestir a couraça da justiça de Deus, que nos protege na batalha espiritual. A justiça de Deus protege o nosso coração. Ter o coração voltado para a justiça de Deus é muito importante na vida do cristão. Todo cristão enfrenta uma batalha espiritual. Por isso, Deus nos deu uma armadura espiritual para nos proteger. A justiça de Deus protege áreas importantes da nossa vida, como nossas vontades e nossos sentimentos. Por isso, é importante conhecer e lembrar da justiça de Deus. Deus, em sua justiça, não deixa nenhum pecado sem castigo. Mas com a queda do homem no jardim do Éden, todos nós estávamos fadados ao pecado e à condenação eterna. Estávamos destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. Mas Deus enviou Jesus para levar o castigo por nós e para nos redimir e justificar. Agora, quem é salvo não está mais separado da presença, pelo contrário. Agora a presença dele habita em nós por meio do Espírito Santo. Agora quem é salvo vive pela justiça de Jesus, que foi castigado no nosso lugar e nos justificou pela graça. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas como que a couraça da justiça pode nos proteger? Na armadura, a couraça protege o coração e outros órgãos vitais do soldado. Nós podemos viver sem os órgãos vitais? Não, eles são de extrema importância, mas eles são frágeis e numa batalha eles ficam vulneráveis. Como uma couraça, a justiça de Deus protege áreas da nossa vida que são muito importantes, mas que são frágeis e que são alvos constantes dos ataques do inimigo. Quando nós entendemos que somos justificados pela graça, pela obra de Jesus na cruz, e não por nossa justiça própria, ou seja, pelas nossas obras, nós estamos vestindo a couraça da justiça. Quando andamos de acordo com a vontade de Deus, estamos vestindo a couraça da justiça. Vestir a justiça de Deus traz muitas coisas nas nossas vidas. Nos leva ao arrependimento. A justiça perfeita de Deus mostra as nossas falhas, mas também nos mostra que precisamos do perdão de Deus e da sua ajuda para mudar. Nos livra de toda a culpa. Jesus justifica todo aquele que se arrepende. Pela justiça de Deus, não precisamos mais viver presos pela culpa de pecados que já foram perdoados. Nos livra de toda acusação. Nos protege do pecado, porque sabemos que pela justiça de Deus, todo pecado tem consequência. E isso nos leva a pensar 2 vezes antes de cedermos à tentação. Pois sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente de graça que Deus nos deu, é a vida eterna. A couraça da justiça nos torna espiritualmente mais fortes para viver de acordo com a vontade de Deus, rejeitando o pecado e toda a mentira do diabo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque Cristo Jesus se fez justiça em nosso lugar. Ele nos justificou na cruz do Calvário. Pai, não havia um justo sequer que se encontrasse diante da tua presença, porque o homem, Senhor, o pecado veio sobre a humanidade e todos nós somos separados, distanciados do Senhor. Mas por causa do sacrifício de Jesus, pela entrega que o Senhor fez do seu próprio Filho, hoje nós podemos nos aproximar diante de ti. E o Senhor já não olha para nós, Pai, com o peso da acusação do pecado, mas o Senhor olha para a justiça do Filho amado que o Senhor entregou no nosso lugar. E nós somos justificados por Ele agora. Já não estamos mais debaixo de condenação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira da nossa mente, Senhor, tira do nosso ser toda a seta de acusação e condenação. Que possamos viver livres, Pai, mas convictos que
justificado por nossas obras, não é nada com relação ao nosso mérito próprio, Senhor, mas é tudo por causa da sua graça, da sua bondade, do seu favor, da obra da cruz manifestada em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e nós queremos estar vestidos com toda essa armadura